Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Leonor Rosas, com a Adriana Cardoso e com a Maria Castelo Branco. Ouviram bem, um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadeira, diretor do Blitz, e isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena, e os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? Que esta semana começamos com uma ronda um pouco diferente do habitual. Tivemos tantos temas nesta semana que decidimos que cada uma de nós iria escolher um tema que para ela mais se destacou, tanto pela positiva como pela negativa, e falar um bocadinho sobre isso. E começo por ti, Adriana, que nos queres falar de seleções de futebol. Sim, e não só de futebol. Como tudo... Futebol é tudo. Uma pessoa que chegou a raiva. A Adriana é capaz de ser a pessoa mais desportiva deste trio. Sim, dado também que não é eu... Visto que eu sou zero. Não é E difícil. sim, eu fiz literalmente um desporto de forma profissional, sim. Mas é muito interessante perceber que, como em tudo, uma proposta que é perfeitamente razoável e está a ser feita pela Europa inteira consegue ser completamente estupidificada no Twitter, e especialmente por pessoas de iniciativa liberal, que é sempre um clássico, não é? Temos uma medida e depois, oh meu Deus, deixa-me só pegar nos argumentos que a alt-right americana usa e tentar martelá-los neste caso que não faz sentido nenhum e ver se pega. E então isto começou tudo porquê? Uma proposta do Bloco de Esquerda, que eu não posso ser acusada de ser suspeita de gostar historicamente das propostas do Bloco de Esquerda, apresentou uma proposta bastante razoável, que é as seleções portuguesas, que têm seleção feminina e seleção masculina. Dado que estávamos a celebrar o dia, ou seja, a marcar o dia, não celebrando a questão da desigualdade salarial, explicar que quando estão atletas em equipas para desportos similares e estão a representar Portugal, sendo homens ou mulheres, deviam receber o mesmo. Não estamos a falar, senhores da Iniciativa Liberal, do Manchester United receber o mesmo do que a seleção, do que a melhor equipa feminina no mundo que existe, que é a americana. Não é disso que estamos a falar. Eu sei que querem martelar esta situação a uma estupidificação do argumento, porque não têm qualquer tipo de proposta, nem sequer falaram, nem se incomodam com a desigualdade salarial e com o facto de nós já há 2 dias termos atingido o dia em que até ao resto do ano, estatisticamente, as mulheres não estão a receber comparativamente com um homem a ganhar o salário de 12 meses. Eu sei isso tudo, mas estamos a falar mesmo numa questão excessivamente concreta. Imaginem uma atleta feminina que está a representar Portugal no exato mesmo desporto, que tem uma componente olímpica e que tem que se qualificar para os Olímpicos da mesma forma que um homem atleta nesse desporto, que não tem acesso aos mesmos patrocínios e que, por exemplo, não consegue fazer a sua vida profissional de atleta porque não recebe o mesmo que uma pessoa que está a fazer exatamente o mesmo caminho para chegar exatamente ao mesmo ponto que ela. A única diferença é o homem. O Estado, e o Estado especificamente, quando é representado, tem que ao máximo tentar diminuir aquilo que é o fosso de desigualdade salarial entre homens e mulheres. E eu não sabia mesmo que isto ia ser a guerra cultural desta semana de fim de novembro. Se calhar estamos a entrar na silly season, ou então a Iniciativa Liberal não tem muito para dizer sobre o Orçamento de Estado. Mas seja por que razão for, acho que isto é um assunto absolutamente ridículo. Não sei como é que ainda permanece sequer, não sei como é que é sequer permitido que na representação do país as mulheres recebam menos do que os homens atletas que estão a representar o país, e gostava sinceramente que, para além de quem apresenta as medidas, começássemos a debatê-las pelo seu mérito. E eu não consigo perceber como é que alguém nesta situação tem algum tipo de dúvidas. E bem, antes de passarmos para a Maria e para os seus impostos, vou deixar aqui algumas notas sobre o meu tema da semana, na verdade com o qual eu até estive diretamente envolvida, na medida em que sou
deputada na Assembleia Municipal de Lisboa, como suponho que algumas pessoas que nos ouvem saberão. É uma cruz que eu carrego, ouvir algumas daquelas pessoas todas as semanas, mas é o meu trabalho Eu já autárquico. assisti a uma e é mesmo uma cruz. É verdade, é verdade. Mas desta vez venho falar de uma coisa que aconteceu fora do horário de expediente da Assembleia Municipal de Lisboa. Como vocês que aqui estão na sala e quem nos ouve provavelmente acompanhou, o espaço da Assembleia Municipal de Lisboa, que tem lugar todas as terças-feiras, basicamente. Este espaço pode ser utilizado por associações, movimentos, clubes, partidos políticos fora deste horário para as suas atividades, mediante o contacto dos serviços da Assembleia Municipal e a aprovação do pedido. Regra geral, a maior parte dos pedidos, pelo que se sabe, são aprovados. Foi com grande surpresa que no dia 2 de novembro nós constatámos que um grupo neonazi da extrema-direita mais radical e violenta do ponto de vista discursivo e ideológico que existe ou do qual eu tenha conhecimento, realizou o seu congresso com assim, uma sala cheia de uns 100 incels no espaço da Assembleia Municipal de Lisboa. Sendo que este congresso veiculou ideias como a teoria da grande substituição, a ideia de que estamos a ser substituídos por imigrantes não brancos e que por isso os devíamos reimigrar, ou seja, mandá-los de volta para os sítios de origem. São abertamente racistas, xenófobos, fizeram vídeos em que iam perseguir e entrar em casa de imigrantes e importunar imigrantes. Veiculam ideias de que, por exemplo, as mulheres não deveriam ter direitos políticos, que as mulheres deveriam ficar em casa a cuidar dos filhos. E foram até responsáveis pela invasão de um momento na Marcha do Orgulho de Évora, em que disseram que era uma marcha pedófila, comparando o movimento LGBT à pedofilia. Portanto, foi este o grupo que teve espaço na Assembleia Municipal de Lisboa. Pelo que se foi apurando também por várias explicações que foram dadas pela mesa da Assembleia Municipal, aparentemente este grupo fez-se passar pela juventude do Chega para assim poder reservar o espaço, porque em geral os partidos, por exemplo o Bloco de Esquerda já utilizou aquele espaço para eventos, em geral os partidos estão livres de utilizar o espaço. Desculpa, e ninguém achou estranho porque eles e a juventude do Chega, eles confundem-se, não é? Portanto, ninguém ali achou estranho, exato, nem ninguém ficou alarmado. E acho que uma das grandes questões que nós fizemos foi, então ninguém perguntou, ninguém pediu detalhes sobre este evento, ninguém inquiriu sobre afinal se a pessoa que telefonou era ou não uma representante ou um representante fidedigno da juventude do Chega. Mas acho que, sobretudo, para além destas pequenas questões, acho que há duas questões e deixo aqui para reflexão também, que isto nos deve suscitar. A primeira tem a ver com o usufruto de espaços públicos e o usufruto da coisa pública por este tipo de organizações. E acho que é preciso fazer uma reflexão não só na Assembleia Municipal de Lisboa, mas em geral neste tipo de espaços, que é um espaço de debate, um espaço democrático e, neste caso, literalmente o espaço da cidadania, a Casa da Cidadania da Democracia de Lisboa, não deve ser usada por um grupo que veicula um discurso de ódio violento contra os direitos humanos, que acha que há comunidades que são inferiores do ponto de vista biológico e cultural a outras, ou que acha que as mulheres, que são metade da sociedade, metade do nosso país, não deveriam ter os mesmos direitos que os homens. E acho que é importante refletirmos sobre essa linha da não utilização e do não debate com este tipo de organizações. E depois, para terminar, dizer que isto também e por causa disto eu andei um bocadinho a fazer assim, a mergulhar nestas páginas deste grupo neonazi, também um bocadinho por uma espécie de etnografia de quem são estas pessoas, e acho que é mesmo um caso que nos deve levar a pensar sobre esta coisa do movimento incel, destes homens novos, até mais novos do que nós, que passam o tempo na internet, que se queixam do não sucesso com as mulheres, ou seja, os seus avanços sexuais para com as mulheres não funcionam, e eles culpam o feminismo e o fim da família tradicional, o movimento LGBT, o que quer que seja, e juntam-se em grupos em que dizem que não se deve fazer sexo, o sexo é só para a reprodução e tudo o resto é horrível. E as Threadwives ligado a esta ideia das Threadwives, mas também a um discurso mesmo muito, muito violento para com pessoas migrantes e para pessoas racializadas, para com pessoas brasileiras, por exemplo. Eu vi algumas destas pessoas na internet a dizer felizmente não sou brasileiro, coisas assim, e acho que nos deve levar a pensar nestes rapazes em casa, fechados no computador, com estes estímulos do ódio e deste machismo muito violento, e pensar também como é que podemos chegar-lhes com a nossa política, não nós especificamente, mas em geral, como é que se pode tirar as pessoas do ódio quando elas chegam a este ponto, se é que é possível fazê-lo.
e para um assunto totalmente diferente. Devíamos estar 1 hora agora a debater Passo, esse tema. podíamos estar. Mesmo. Já falámos, aliás, muito disto, mas passo para ti, Maria, para um assunto também sobre o qual já falámos. Querias falar-nos sobre o IRC esta semana. Eu gostava de falar Lina sobre já o está a IRC. sorrir, adoro. Eu gostava de falar sobre o IRC e por acaso aqui não sei se vamos discordar, porque não sei mesmo, porque para mim tem que ver com a incoerência de Pedro Nuno Santos. Então vamos concordar. Pronto, é que há uma. Para quem nos está a ouvir e tem seguido esta novela orçamental, que é uma chatice, eu já não consigo falar mais do orçamento e finalmente agora vai acabar porque vai ser aprovado esta semana. Sendo que, pronto, o ponto é esse, é que vai mesmo ser aprovado, portanto já não era preciso mais novela orçamental, e houve uma novela orçamental no fim da semana passada em que se pôs a possibilidade de Pedro Nuno Santos de facto não viabilizar a descida de 1 ponto percentual no IRC. Eu não percebo porque é que isto é uma novela, porque já era óbvio que Pedro Nuno Santos não iria viabilizar a descida de 1 ponto percentual no IRC. Porquê? Porque foi por causa desse ponto percentual que Pedro Nuno Santos disse há um mês que o orçamento iria ser viabilizado não porque tinha havido consenso com o governo e tinham chegado a um acordo na negociação, mas porque era preciso garantir estabilidade para o país. E já sabe, o discurso da estabilidade, eu escrevi um artigo que saiu no dia anterior, aliás hoje, que estamos a gravar na terça-feira, mas quando vocês estiverem a ouvir, sobre esta balela da estabilidade que nós temos desde António Costa. O termo balela é tão bom. Mas é que é um legado de António Costa que eu não sei se é assim tão bom. Que é agora todos competem pelo centro e todos competem por quem é o mais estável, mesmo que tenham sido os menos centristas dos seus partidos, respectivamente. Olha, eu cá não gosto de estabilidade, eu só gosto de disrupção. Claro. Eu gosto de estabilidade, mas acho que este conceito de que o centro é tudo e todos e que o centro foi super ocupado pelo PS e agora o PSD não sabem como lá ir. É estabilidade versus mudança, percebem? O meu problema é que a estabilidade não tem que garantir a inalteração do estado das coisas. Claro. Pronto, mas isso é outro tema ainda maior. Mas quando Pedro Nuno Santos diz nós não chegámos a um consenso com o governo e não acordámos nada com o governo, mas eu sou o grande arauto da estabilidade, portanto até vou viabilizar o orçamento na votação final global, é normal que depois, quando estejam na votação na especialidade, o PS não vote a descida de 1 ponto percentual. É normal, já se estava à espera. O que foi estranho para mim é que depois da novela que se instaurou, o que aconteceu foi o Partido Socialista e Pedro Nuno Santos dizem não, nós afinal vamos viabilizar esta medida da descida de 1 ponto percentual. Então espera. Então porque é que ele é o arauto da estabilidade? É que das duas uma, ou então porque não provou logo. Exato, ou isto não era assim uma linha tão vermelha. Que não era e sempre ficou evidente. E era uma linha meio cor-de-rosa e afinal está tudo bem. E isso quer dizer que Pedro Nuno Santos fez o teatro todo do eu sou o garante da estabilidade e afinal foi mesmo só teatro porque não era assim tão mau para o Partido Socialista aprovar. Ou então Pedro Nuno Santos agora acabou por ceder agora na votação da especialidade e não cedeu antes e portanto pôs-nos numa novela sem fim, sem necessidade nenhuma. Nenhuma destas duas possibilidades é muito boa e nenhuma destas é particularmente feliz para Pedro Nuno Santos, que está numa posição muito complicada. Sabemos, tem António Costa a governar, está a liderar o Partido Socialista e com António Costa artigos. Meio a liderar o Partido Socialista também, sim. Ou seja, está a governar com um fantasma no ombro, que é um problema muito grande, porque é um fantasma muitíssimo grande e com um peso muito grande dentro do Partido Socialista. Supostamente seria bom estar-se na oposição, porque dá para a unidade do partido, que está muito partido, passo a expressão, não teve graça, não estava a tentar fazer um jogo de palavras, mas saiu. Mas apela a esta unidade do partido, etc. Mas o problema é, quando se tem inimigos externos e internos, não se agrega um partido, claro. Implode-se um partido. E ele está com essas duas questões e eu percebo a dificuldade, que ainda não percebo, mas tenho respeito pela dificuldade que deve ser liderar o Partido Socialista nesta altura. Ainda assim, acho que Pedro Nuno Santos tem complicado a sua vida e esta questão das pensões agora é para justificar a cedência que fez no IRC, num ponto percentual do IRC. E votar ao lado do Chega, ou seja, permitir que o Chega, porque um defende 1.5, outro defende 1.25, e eles vão acabar a dar a mão ao outro relativamente às pensões.
e depois não podiam aprovar o orçamento. Chega um orçamento que era mudado pelo PS, eu não consigo entender qual é que é a lógica. Quem sabe melhor disto é o Luís Montenegro. Pois é, mas e aliás, Luís Montenegro provavelmente agora está a fazer também um teatro. É o que me está a chatear neste orçamento do Estado, é que eu acho que já ninguém quer saber. Porque eles estão a fazer teatros, a tentar convencer o povo português de que são grandes estabilizadores e depois, na verdade, não são nada, porque lá está, a grande linha vermelha, afinal não é linha vermelha. Eu não vou viabilizar o orçamento, apesar de 1%, mas depois 1% eu quero só esclarecer quem nos está a ouvir, esta coisa de 1%, só para terminar, esta coisa de 1% é particularmente ridícula, porque o orçamento não iria cair por causa de 1%, da descida de um ponto percentual do IRC. A não ser que Montenegro atirasse a toalha ao chão e dissesse: eu sei um ponto percentual do IRC não governo. Também era possível. Foi um bocado mas aí, o que ele disse. Pronto, mas aí deixas a batata quente para o primeiro-ministro. Não és tu na oposição, porque tu já explicaste aos portugueses, até estavas disposto. Portanto, eu não entendo, sinceramente, e depois sobre a questão das pensões. Provavelmente Luís Montenegro vai fazer o teatro todo, vai acabar por aceitar até as pensões, porque isso lhe dá jeito, porque ele prometeu aos pensionistas que se ia reconciliar com eles, e depois daqui a um ano ninguém se vai lembrar que na verdade as pensões foi o Partido Socialista, foi na verdade o governo do PSD, da Aliança Democrática, peço desculpa porque tem o CDS e o PPM. Esse grande vulto da democracia portuguesa. Exato, e portanto termino aqui. Eu estou muito desiludida. Estava a ler artigos sobre os anos 90, artigos de jornal dos anos 90 e 80 e fico com pena porque os políticos na altura eram de facto muito mais competentes. Eu também, eu nem dormi hoje a pensar nisso. E pego exatamente aqui nesta tua escolha semanal para falarmos um bocadinho nesta nossa segunda ronda, assim, de um apanhado geral do que tem sido agora o governo nas últimas semanas. Tivemos esta crise do INEM, da qual já falámos a semana passada, com muita gente a pedir a demissão da Ministra da Saúde. A Adriana também falou disso na semana passada. Pedindo a demissão, by the way. Não pedindo a demissão. Ao contrário. Já protegendo a ministra. Com algumas mortes cuja discussão é se foram ou não evitáveis, mediante o pré-aviso de greve do sindicato, e no fundo com um governo que parece ter terminado o seu breve período de graça. E passo-te então para ti, Adriana, para falar um bocadinho sobre INEM, Orçamento de Estado, sobre este fim do período de graça do governo de Luís Montenegro, ou como é que achas que tudo se tem desenrolado nestes últimos meses? Bom, parece-me que o governo de Luís Montenegro acabou o seu período de graça. Também acho que é muito engraçado o conceito do período de graça, porque depende da comunicação social, não depende de quem está a governar, porque quem está a governar entra logo na pasta e tem noção daquilo que foi deixado anteriormente. Então nem vou falar no que ficou deixado pelo Partido Socialista. Da comunicação social. Claro que depende da comunicação social. A comunicação social, vou dar um exemplo muito simples. Marta Temido, enquanto foi ministra, e eu mais uma vez não sou suspeita de gostar de Marta Temido, mas ela enquanto foi ministra, todas as semanas morriam grávidas pelo país inteiro. Eram os problemas, grávidas morriam, não se conseguia verdade. chegar. Morreu uma Sim, grávida. Mas morreu uma grávida e ela admitiu-se. Calma, ela morreu uma grávida e existiam problemas de urgências de obstetrícia fechadas pelo país inteiro. Sim, é verdade. Ela admitiu-se, automaticamente parou-se de falar de urgências de obstetrícia fechadas. Contudo, continuaram a fechar e existiram ainda mais incorrências depois dela sair, porque quando sai uma ministra da Saúde que está em ação e está no poder, evidentemente que até uma nova equipa chegar, há um tumulto dentro do Ministério. Portanto, depende também da comunicação social e depende muito da comunicação social. Acho é que um ministro, seja ele qual for, ministro ou ministra, quando entra no cargo, não acha que tem um período de graça porque tem noção daquilo que se depara. E na saúde, mais uma vez, é chocante qual foi a herança deixada pela governação do Partido Socialista, absolutamente surreal. Só para as pessoas terem noção, para se conseguir... Imaginem que uma ambulância do INEM, por alguma razão, fura um pneu, bate, não pode estar em circulação. Bate na madeira. Pelos portugueses e pelas poucas que já existem, que não aconteça. O INEM demora 18 meses a substituí-la. 18 meses. O INEM tem o mesmo regime de contratação que a função pública. E é por isso que, mais uma vez, e depois tem tudo a ver com a má comunicação, quando a ministra falou do INEM ser mais um regulador do que propriamente um prestador, era relativamente a esse estatuto, para poder ter mais abertura e mais capacidade de contratação, como é evidente. Claro que ela não se explicou, mas também podemos contar com uma oposição para começar a bradar aos céus pela privatização do Serviço Nacional de Saúde, como se isso sequer fosse possível constitucionalmente. Mas enfim, e portanto passámos a semana um bocadinho assim. Tu escolheste a semana para bater na IEL. Não, atenção, foi o Bloco de Esquerda e a privatização, está bem, mas...
Pronto, falaram da privatização porque a ministra nunca falou em privatizar o INEM. O que a ministra falou foi no papel de regulador e legalmente estatutário assim estar, para depois terem um bocado mais de capacidade de gestão. E aliás, eu acho que todos os hospitais do país beneficiavam se a gestão pública tivesse tanta capacidade como existe na gestão privada, porque existem excelentes gestores públicos, só que não têm capacidade e não têm mecanismos dados pelo Estado para conseguir gerir os seus hospitais. Acho que nesta circunstância, não sou eu que o digo, é o próprio sindicato dos trabalhadores e, neste caso, dos técnicos de emergência pré-hospitalar, que disseram claramente que a pior coisa que pode acontecer neste momento é a ministra se demitir. Disseram-no claramente. E eu volto a repetir, nunca existiu, historicamente, um pedido de demissão de uma ministra da Saúde passados 7 meses. 7 meses. Se alguém acha, Marta Temido tinha estado a governação anterior toda como ministra e depois António Costa, por alguma razão, decidiu reconduzi-la e depois, passado 4 meses, ela demitiu-se. Mas já tinha estado anos em governação anterior. Não se chega uma ministra a um cargo e depois retira-se a ministra passado uns meses. Isso não é possível, não se faz. Não é bom para o Ministério, não é bom para o país, não é bom para uma sequência de políticas públicas que é preciso serem feitas. Não sei se as pessoas têm noção, o orçamento que é subexecutado e mais subexecutado na questão do orçamento público é o orçamento da saúde e, portanto, isso não tem qualquer tipo de lógica. Sobre o orçamento de Estado, eu só queria... A Maria acho que disse tudo, mas acho que isto é absolutamente risível. Pedro Nuno Santos conseguiu que Luís Montenegro revertesse ou voltasse atrás numa das suas grandes medidas panfletárias, que era de apoio aos jovens. Medida essa que está tão diluída que vai ter absolutamente impacto nulo comparativamente com o IRS que o PS já tinha previamente e, aliás, a única coisa que o faz é abri-lo para não serem só os jovens portugueses que tiraram curso superior poderem estar impactados pelo IRS jovem. Teve essa capacidade. Tinha quase chegado a acordo à questão do IRC. Pois mesmo assim conseguiu acabar a questão do Orçamento de Estado ficando por baixo. E ficando por baixo porquê? Como é que alguém, sendo líder do Partido Socialista é esse que nunca foi anti-empresa, anti-crescimento económico, anti-baixa de IRC, colocar-se e regimentar-se nessa posição anti-baixa de IRC de 1 ponto percentual ao ano até 2027 e chegar agora na especialidade, dizer que, seja que por circunstância fosse, não aprovaria a medida e chegar agora na especialidade depois de ter permitido que passasse na generalidade e provar essa questão do Orçamento de Estado. Eu não sei o que é que Pedro Nuno Santos está a fazer politicamente no Partido Socialista. Tenho a certeza que foi altamente pressionado e não ajuda a ter o Primeiro-Ministro e grandes figuras do PS a escreverem artigos no jornal contra ele. O ex-Primeiro-Ministro. Ex-Primeiro-Ministro. E pessoa que... podemos dizer que não pediu a sua demissão, pronto, mas quando Pedro Nuno Santos demitiu de ministro na altura foi por uma enorme discordância com António Costa, portanto não podemos dizer que eles politicamente se arranhem propriamente, mas deve ser difícil. Agora, não sei, e para terminar, não sei qual é que é o legado que Pedro Nuno Santos quer deixar no Partido Socialista, porque eu acho interessante que começámos a campanha eleitoral das eleições anteriores a falar de Luís Montenegro como um líder a prazo. Parece-me que Luís Montenegro está mais do que estabelecido como um líder do PSD e acho que Pedro Nuno Santos está profundamente fragilizado. Maria, passa então para ti para continuarmos com este tema de PS, PSD, orçamento, INEM. Eu vou ser muito breve. Quer dizer, vou tentar ser muito breve. Até porque a Adriana já disse algumas coisas aqui com as quais eu concordo, mas não me vou repetir para não ser uma seca. Mas há aqui uma coisa que eu gostava de apontar. A Ministra da Saúde, no fim da semana passada, disse assim: eu vou dedicar, isto agora vai ficar tudo ótimo, porque eu vou dedicar 70% do meu tempo isso foi absurdo. Ao INEM. E isso levanta-me duas questões, que é, há uma desautorização brutal da Secretária de Estado, que trata do INEM. 2, será que nós vamos precisar agora de uma vice-ministra da Saúde? Porque... o SNS Portas da Saúde, exatamente, mas é porque tu dizias, certo. E bem, o SNS também está num caos e é uma coisa estrutural, não é uma coisa de agora, não é desta governação. O Serviço Nacional de Saúde precisa de ser reabilitado e a Ministra da Saúde diz: eu vou dedicar 70% do meu tempo ao INEM, que era
a responsabilidade da minha Secretária de Estado e vou deixar o Serviço Nacional de Saúde com os outros 30% do meu tempo, ou sei lá, ou 20% e 10% a outra coisa. Portanto, se calhar agora precisamos de uma vice-ministra da Saúde. Eu não entendo esta declaração, é de um amadorismo brutal. Mas agora a Cunha Vaz está a gerir a comunicação. Mas este problema, está bem, mas é que às tantas, quer dizer, eu também já trabalhei numa campanha uma vez, quando pronto, às vezes não vou dizer, pronto, mas às vezes tu não consegues controlar muitas coisas que as pessoas dizem, mesmo que sejas brilhante na comunicação. Não estou a dizer que eu era, mas pronto, as agências de comunicação são muito boas, mas não conseguem controlar tudo, porque às vezes as pessoas passam-se mesmo da cabeça e dizem coisas tipo 70% para o INEM, que eu acho absurdo. Mas só outra coisa, há uma pessoa que também é suspeita, a Adriana já disse aqui várias vezes que era insuspeita de muita coisa, em relação, por exemplo, à Marta Temido agora. Mas há uma pessoa que é muito insuspeita em relação ao PSD, ou pelo menos era antigamente, que é Luís Marques Mendes. Luís Marques Mendes, pela primeira vez em algum tempo, sinal dos tempos, criticou brutalmente o governo, a dizer que de facto tinha acabado o estado de graça e que a ministra teve uma resposta da ministra a dizer que se levanta todos os dias e trabalha para os portugueses. Houve ali uma picardia, mas é uma ministra do Partido Social Democrata, da Aliança Democrática, a entrar em picardia com o Marques Mendes, que disse que a ministra poderia estar a prazo e que isto era um caso de amadorismo brutal por parte do governo, etc. O país nem dormiu mais depois dessas declarações de Luís Marques Mendes, que é uma pessoa que acerta tanta vez. Mas a minha questão não é com Marques Mendes especificamente, porque eu até concordo com Marques Mendes. Eu acho mesmo que de facto houve um amadorismo brutal da parte do governo. A minha questão é, o que é que se passa? Porque Marques Mendes há um mês estava no Congresso do Partido Social Democrata a ser indicado como putativo candidato presidencial. Isto que me está a parecer, e eu digo aqui, e posso estar muito errada, posso ser como Marques Mendes e não acertar. Quase sempre, sim. É uma coisa clássica dele. Eu até acho que ele às vezes, não sei, mas Marques Mendes está-me a parecer que está a ficar um pouco afastado do Partido Social Democrata. Já me parecia, mas um pouco mais afastado do Partido Social Democrata desde a entrada muito pouco apoteótica que fez no Congresso. Levantou tantas vozes, levantou menos vozes que Santana Lopes. Ele foi ofuscado pelo Carlos Moedas. Imagina alguém ser ofuscado pelo Carlos Moedas. Pronto, mas é isso que me está a parecer. Vamos ver se Carlos Moedas não poderá ser elevado a um estatuto especial e Marques Mendes se calhar não vai ser o nosso candidato presidencial pelo Partido Social Democrata. É o que me está a parecer, não entendo esta picardia, parece que há uma vingança qualquer. Não, o nosso no país, eu também não sei se será o meu, não é? Mas vamos ver se isto não será uma espécie de vendetta contra o Primeiro-Ministro, porque saberá alguma coisa que nós não sabemos. Não sei, mas pareceu muito estranho. Não estou a ver um candidato presidencial do Partido Social Democrata a criticar tão abertamente o governo, se já souber que vai ser candidato presidencial. Portanto, alguma coisa aqui está muito estranha. E para terminar esta ronda, vou deixar também aqui algumas ideias sobre este assunto. Começar por dizer, e eu já disse isto a semana passada, que a greve aconteceu porque a ministra ignorou durante meses reivindicações destes trabalhadores e também porque há um legado de um setor que foi deixado de forma miserável pela governação do Partido Socialista. Aí não há dúvidas. Acho que não faz sentido imputar responsabilidades só à atual ministra, mas sim a uma governação de anos sucessivos que tem deixado o SNS num estado cada vez pior. Mas a questão é que a ministra, sabendo das reivindicações destes trabalhadores e ignorando-as, ignorou de seguida durante 20 dias um pré-aviso de greve. E a ministra sabia, quer dizer, porque é a ministra da Saúde, que no INEM faltam centenas de trabalhadores e que ao mesmo tempo, também por causa disso, vive de horas extra. E por isso que saberia que esta greve às horas extras teria resultados catastróficos que estão aliás à vista. Há pessoas que estão a morrer no seguimento desta greve e acho que sobretudo, algo que Luís Montenegro tem, quer dizer, que tem estado latente nos seus discursos, é uma espécie de leveza com que fala sobre este assunto. Quer dizer, um bocadinho uma coisa de há pessoas a morrer mas a vida continua, e há várias pessoas que já têm apontado um bocadinho isto, esta ideia de que como se o que está a acontecer não tivesse uma grande gravidade, tal como uma grávida morrer tem uma grande gravidade, e qualquer pessoa que morra porque o Serviço Nacional de Saúde não consegue responder por falta de meios, e não é só por falta de meios não é uma coisa que cai do céu, é uma decisão
decisão política concertada de desinvestimento consecutivo e de ignorar os problemas do SNS ao longo de anos e anos. E por isso, isto são consequências políticas, não só deste governo, mas do governo anterior. Quer dizer, e ignorar isto como se fosse uma coisa que cai do céu aos trambolhões, haver falta de meios, ou haver falta de pessoas, ou a greve também caiu do céu. É uma coisa que me choca e que me faz impressão alguma desta forma leve de se falar sobre o assunto. E acho que definitivamente se é que houve um período de boas graças deste governo, ele sem dúvida terminou. Tinha que terminar alguma vez. E depois sobre as negociações do Orçamento de Estado, eu acho que Pedro Nuno Santos tem sempre muito uma postura assim de agarra-me senão eu vou-me a eles, não é? Agarra-me senão eu vou, mas depois não agarra, depois não vai. A minha cadela alfa é igual. A alfa ladra contra tudo e contra todos, até aos caixotes do lixo, mas depois não faz muita coisa. E acho que Pedro Nuno Santos é isso. Teve uma postura completamente errática nas negociações, em que quando o governo aceitava algumas cedências, afinal não queremos estas, queremos outras, afinal as pensões são fundamentais para nós agora, afinal o PS acordou e as pensões são um dedicação assunto, plena no SNS agora, exato, não durante a governação com a esquerda. Todos estes assuntos em que nós podíamos ter investido e resolvido e que a esquerda apoiava e insistia para que fossem resolvidos, agora para nós isto é importantíssimo, agarrem-me, vou-me a eles, afinal não me vou a eles, pronto, e concordo com uma coisa que a Adriana disse, que é fala-se muito sobre Luís Montenegro estar a prazo, e acho que faz sentido continuar a evidenciar que este governo tem um equilíbrio periclitante, não é? Com este apoio do PS, mas que sobretudo Pedro Nuno joga um jogo de forma às vezes muito pouco inteligente e até incompreensível, em que ele se tende a manter à frente de um partido dividido, com quebras e com, aliás, muito públicas essas divisões e essas quebras dentro do seu partido, tanto que ele até teve de vir apelar às pessoas, por favor, parem de me desautorizar em público, em que ele parece que está a tentar, assim, eu imagino assim em cima de uma espécie de uma bola de pilates, a tentar continuar a manter-se em cima dela, e acho que nos questionamos todas até quando é que isto vai durar. Para terminar, alguns dos temas de discussão do Orçamento de Estado e coisas que me parecem importantes. Em primeiro lugar, propostas de subida do salário mínimo nacional. O Bloco apresenta uma proposta para 905 € em janeiro e 1.000 em julho. O PCP tem uma proposta parecida. Acho que é uma questão muito importante. Nós, e falando da nossa geração, nós vimos de uma geração em que quase 2/3 recebe menos de 1.000 €. Há uma grande quantidade de pessoas da nossa geração que continua a ganhar o salário mínimo. Subir o salário mínimo nacional não é só uma causa geral do país, mas é também uma causa da nossa geração. E depois acho que há uma grande incerteza sobre o aumento das pensões. O PS mostra-se disponível, o PSD mostra-se disponível, o PS decidiu agora que esta seria uma grande bandeira. Acho que esta é uma incógnita. E finalmente, dizendo que, e terminando com isto, sobre o INEM no Orçamento de Estado, o Bloco entregou uma proposta para rever as carreiras e os salários dos profissionais do INEM, atribuir um subsídio de risco aos mesmos e que passa por abrir um concurso para a contratação de 500 técnicos de emergência pré-hospitalar, dizer que já nos últimos orçamentos o Bloco tinha apresentado várias propostas neste sentido e foram recorrentemente chumbadas pelo Partido Socialista. Portanto, aqui ela pausou Partido Socialista. Aqui deixo com isto, porque acho que é importante, estando a direita a governar e a direita sendo enfim, todas as coisas más que nós conseguimos e que eu consigo imaginar. Tipo aquela coisa da Kamala Harris, this mother. Não, por favor, também não é preciso comparar a Kamala Harris. Que isso desgradua-me em termos de esquerda. Mas dizer que, sendo a governação da direita todo o mal que nós podemos imaginar, também não nos vamos esquecer do que foi e das grandes falhas da governação do PS. E passa assim a correr por falta de tempo para a Adriana, para as nossas recomendações da semana, que ela hoje tinha uma recomendação especial, misteriosa para fazer. Sim, esta semana é uma anti-recomendação. Uma anti-recomendação? Sim, já vão perceber porque. Isto é muito meta, uma anti-recomendação. É uma anti-recomendação. Super. Então, na semana passada. Pós-estruturalismo, não é? É, pós-recomendação. Exatamente. Na segunda-feira passada foram os prémios da Fork. Os prémios da Fork estão desenhados para se premiar aquilo que é melhor, ou supostamente melhor, do que se faz na gastronomia portuguesa. E quando eu vi quem ganhou a melhor abertura do ano, eu nem quis acreditar. E tive sinceramente e genuinamente exatamente a mesma sensação que eu tive
quando Donald Trump ganhou as eleições nos Estados Unidos, só que desta vez eu não estava à espera e na altura estava bastante. É por isso mesmo que para os nossos ouvintes que são bastante junkies de política americana, eu vou fazer um paralelo. Eu odeio a expressão political junkie. Mas Eu acho imensa discutir graça outro programa. irónica. Lá está, pós-irónico. É assim, pós-moderno. Exato. Sim, De volta à cozinha. perdão. Pronto. E então, permitam-me este Sim. paralelo em específico, que é o à Costa do Olivier ganhar a melhor abertura do ano é exatamente o equivalente ao Trump ganhar o voto popular às costas de incels que acham mesmo que não vão para a cama com nenhuma mulher porque existe um complô dos democratas, da Kamala Harris, da Santa Rita de Cássia e toda a gente está contra eles. É por isso que eles de facto não conseguem ser tocados por nenhuma mulher, quando na verdade eles é que são ridículos. A diferença é que aqui não são incels que seguem personagens da alt-right americana que vão a este tipo de botecos. São pessoas cujo conceito gastronómico é ir a um boteco qualquer que tem uma emenda que servida num qualquer restaurante de esquina, essas pessoas não iam. Mas como é um restaurante em que podem ter ao lado uma influencer a gravar um vídeo com muito flash, gastam lá 1/3 do seu ordenado mínimo. E neste caso não são mesmo pessoas a votar contra os seus próprios interesses, mas são pessoas que acham que a gastronomia portuguesa é pagar 49 € por codfish à costa. Com terem um acréscimo ainda superior e mais reluzente de se sentirem que fazem parte de uma cultura de brilhantismo porque estão lá ao lado pessoas que não pagam refeições e que são convidadas a ir ao restaurante porque é esse o elan que o restaurante tem, é levar influencers cujas refeições já são pagas. E também não são, neste caso, pessoas de classe média a votarem alguém que vai baixar os impostos para os mais ricos, mas são pessoas que entregam dinheiro ao auto-intitulado, eu não estou a gozar, chefpreneur Olivier, cringe, que diz que o seu propósito na cozinha é ganhar dinheiro e que se lixa a gastronomia. E por fim, meus amigos, eu sei que é perfeitamente risível e é particularmente ridículo este tipo de restaurantes ganhar a melhor abertura do ano, contanto quem estava na shortlist. E eu não vou nomear sítios, que é para não dizerem, não me acusarem de ser biased, mas sinceramente e de forma muito clara, isto foi uma total e verdadeira canalhice. Maria, qual é a tua recomendação? A minha recomendação é o Festival Le Fest em Lisboa, que tem vários filmes. Vou por acaso fazer uma mini anti-recomendação. Eu não gosto do tema Camões, não gosto. Há um tema Camões agora no Le Fest, tem a guerra, a Palestina, a sexualidade, são filmes muito interessantes. Há um subtítulo do Le Fest que é Camões, pronto, eu não gosto, mas isso é porque eu sou time Fernão Mendes Pinto. E não Fernão Mendes Pinto mesmo, e acho que o Camões, pronto, acho que dar o Camões e não dar Fernão Mendes Pinto na escola. Eu só odeio a cooptação da parte da extrema-direita ao Camões. Cooptaram completamente. Mas estás a perceber? A figura iconográfica, a literatura, tudo, eles Pronto, cooptaram completamente. É que é precisamente isso, é que Camões, pronto, faz ali uma coisa dos aspas descobrimentos que Fernão Mendes Pinto depois retrata de forma muito crua. E nós preferimos sempre o Camões porque grande império Estamos a português. embelezar a realidade. Não é porque produzimos duas coisas boas. Foi o Ronaldo e os descobrimentos, tipo, para as pessoas em Portugal. É tipo isso, pronto. Que destino horrível. Eu não sei se adoro nenhum dos dois, mas pronto. Mas o Le Fest, por favor, vão ver com 2 Fs. Não é Left Fest, é mas Le devia, Fest. na verdade, faz mais sentido. E para terminar, depois destas duas anti-recomendações, semi-recomendações, a minha é bastante convencional, bastante parecida às outras semanas. Eu gostava de recomendar um livro que estou de momento a ler, que se chama All Fours, da Miranda July, que na verdade comprei na Salted Books. Também pode ficar a recomendação à Salted Books, uma livraria de livros em inglês ali na zona das Janelas Verdes. E é um livro sobre uma mulher que está a entrar na menopausa e aliás, acho que até se liga bem porque falámos da menopausa recentemente, falámos de vários temas relacionados com saúde sexual das mulheres e das pessoas com útero, e ela discute muito sobre como a sua libido está a reduzir agora que ela está a entrar na menopausa. Ela fala até numa parte do livro sobre
como ela sente que confundiu ideias de feminilidade com ideias de juventude, sobre como o que ela achava que era mulher agora, face à entrada da menopausa, se desvanece e ela percebe que na verdade estava a falar do que era ser jovem. E é um livro também sobre sexualidade, sobre desejo feminino, sobre uma mulher que deseja um homem mais novo, que está num casamento, que se quer reinventar. E acho que é também muito interessante pela aquela ideia, e é uma coisa que eu gosto muito, das personagens femininas com falhas, as personagens femininas que muitas vezes são um bocado odiosas, que erram e fazem coisas estúpidas. E ela é também uma artista que quer ser genial, está à procura de ser genial, e isso faz com que muitas vezes ela descure funções tradicionalmente associadas às mulheres. E eu acho muito interessante esta ideia de que, se os homens puderam muitas vezes ser estas figuras meias detestáveis, mas ser consagrados como génios, também me interessa ver personagens femininas com essa, enfim, assim um bocadinho detestáveis, mas que querem atingir uma coisa. E eu acho muito interessante. Acho que este livro liga várias questões de que nós já falámos e recomendo para quem nos ouve. E chegámos assim ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso. Até à próxima semana. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadeia, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo. O podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo?